Bom, ainda nessa questão, né, desse código que é determinado, diversos fatores podem levar à troca de uma base nitrogenada, tá? Que é o que a gente chama de mutação, tá? Quando eu troco uma base. Por que eu troco? Porque assim, gente, vamos lá. O DNA, né, eu tô formando células o tempo todo. Para formar células o tempo todo, eu tenho que duplicar esse material genético o tempo inteiro. Você concorda comigo que para copiar essa informação, às vezes dá algum erro, tá? Essa informação às vezes não é copiada totalmente certa. É a mesma coisa eu pensar assim, uma fábrica tem lá todos os ingredientes que vão ser adicionados programados numa máquina. Pode ser que em algum momento dê erro? Pode, tá? E a nossa maquinaria genética funciona como uma máquina, então eu posso ter alguma mutação, alguma alteração, que é quando eu troco essa base, né? Então eu troquei um A por um T, um C por um G, enfim. Caso a mudança na base leve à alteração do aminoácido, eu altero a composição da proteína. Caso não, ela não altera a composição da proteína. Por exemplo, o que eu chamo de mutação silenciosa? Tá vendo que aqui eu troquei um A por um G, certo? Tem uma troca de base. Porém, o aminoácido que está sendo formado é exatamente o mesmo. Então, eu chamo de mutação silenciosa. Trocou, mas continua igual, então tá beleza, tá? É igual na máquina. A máquina teve um erro lá, mas continua produzindo o mesmo bolo no final. Então, beleza, deixa quieto. A mutação de sentido errado é quando eu tenho a troca de uma base que determina a troca de um aminoácido. Então, aqui, eu troquei uma serina por uma leucina. Isso necessariamente vai ser um baita de um problema? Não, isso vai depender da estrutura da proteína, dentre outros fatores um pouco mais complexos, tá? Então, isso não necessariamente será um problema muito grande, tá? E eu posso ter uma mutação, por exemplo, sem sentido. Lembra que a gente tem um código de parada? Aqui, cadê? Deixa eu ver. Código de parada. Aqui, stop codon, tá? O GA e o GG são códigos de parada. Aí, vamos supor que eu tinha lá uma serina e fiz uma troca, né? Virou ATC aqui. Eu acabei gerando uma mutação sem sentido, gerando um código de parada, tá? E aí esse código de parada vai levar, então, à ausência da continuidade da produção da proteína, tudo bem? Bom, mudando um pouquinho, né, a respeito do que a gente tá vendo e indo mais agora para as vitaminas, que é a segunda parte do nosso capítulo. Então, assim, o livro começa a introduzir o seguinte. Por vários séculos, o escorbuto foi uma doença muito comum, principalmente em marinheiros. Escorbuto, gente, é uma doença que leva um sangramento na gengiva, perde os dentes e tal. E gera, além de hemorragia, podendo levar à morte. Em 1747, um médico escocês ele fez um experimento que descobriu que essa enfermidade ela poderia ser tratada com a adição de frutas à alimentação das pessoas. Frutas cítricas, tá? A substância encontrada nesses alimentos é o ácido ascórbico, ou vitamina C. Então, o consumo de vitamina C, ele chegou à conclusão, né, que a vitamina C no organismo levava ao não desenvolvimento desse tipo de doença. Bom, as vitaminas elas são compostos orgânicos que não são sintetizados pelo nosso corpo. Nós temos algumas bactérias intestinais que fazem a síntese, tá? Mas nós mesmos não produzimos. Dessa forma, elas devem ser obtidas, então, através da nossa alimentação. Algumas das vitaminas que nós necessitamos, elas podem ser produzidas por bactérias da microbiota intestinal, ou seja, das próprias bactérias que habitam o nosso intestino, como é o caso da vitamina K, tá? Então, quando a gente destrói a microbiota intestinal, por exemplo, quando a gente tem diarreias e tal, né, que acaba descamando a microbiota intestinal, eu posso levar, então, uma redução da absorção de vitamina K, tá? E essas vitaminas é o que a gente chama, as vitaminas de uma forma geral, são o que a gente classifica como micronutrientes. Por que são micronutrientes? Porque são nutrientes que a gente precisa em pouca quantidade. Não é igual carboidrato, lipídio, proteína, tá? Então, uma pouca quantidade que a gente consome durante a alimentação, né, durante a vida, a gente acaba suprindo essas necessidades. Quanto à classificação, as vitaminas elas podem ser classificadas em hidrossolúveis ou lipossolúveis. Hidrossolúveis são chamadas assim porque elas são dissolvidas em água, né? Elas têm interação com moléculas de água. E as lipossolúveis são aquelas que interagem melhor com lipídios e diversos outros solventes orgânicos. A falta de vitaminas, né, ou sua ingestão abaixo do recomendado, acarreta distúrbios que a gente chama de avitaminose, que é quando a pessoa ela adquire pouca quantidade de vitamina na alimentação. E o excesso é chamado,
de avitaminose, né? Como a falta de ingestão, ou a ingestão abaixo do recomendado, hipovitaminose, tá? É importante que a alimentação contenha alimentos variados, a fim de se obter o completo conjunto de vitaminas que são extremamente necessárias para o nosso organismo. E aí, assim, aqui a gente tem algumas vitaminas, tá? As fontes e alguns problemas que podem levar, tá? Então, por exemplo, a vitamina A, ela é encontrada em fígado de aves, animais, cenoura, brócolis e escarola. Pode gerar, falta dela, problemas de visão, porque elas estão relacionadas às células da retina, diminuição dos glóbulos vermelhos, formulação de cálculos renais. A função, combater os radicais livres, que ajudam, os radicais livres estão relacionados ao envelhecimento, tá? E auxiliam na função da retina, como eu falei, visão. Cereais, carnes, verduras e vegetais está associada a uma doença chamada beriberi e ela atua no metabolismo energético de açúcares, tá? É uma doença que leva a uma certa debilidade, assim, física da pessoa, perda muscular e tal. Leite, a vitamina B2, então, leite e carnes, inflamação na língua, anemia e seborreia. Seborreia é aquela descamação do couro cabeludo, tá? Então, atua nas enzimas e proteção do sistema nervoso. Vitamina B3, ervilha, amendoim, fava, peixe, feijão e fígado. Pode gerar insônia, dor de cabeça, dermatite, diarreia e depressão. E, obviamente, né, a função dela vai estar relacionada à manutenção do fígado e do colesterol no sangue, além, obviamente, de associado aí à depressão. Às vezes, gente, a gente tem uma deficiência de vitamina, igual no caso da depressão, né? Você trata o problema sem saber qual é o problema, né? Então, depressão é um sintoma de uma falta de vitamina B3. Então, o interessante em algumas doenças é você investigar o motivo pelo qual está acontecendo para depois você chegar a uma conclusão, né? E tratar essa doença realmente na causa dela. Então, às vezes, a suplementação da vitamina B3 melhoraria essa questão. A vitamina B5, a falta dela gera fadiga e câimbras musculares. A B6, também seborreia e anemia. A B9, eu tô passando meio rápido, gente, porque não é relevante que vocês decorem, tá? Qual que é a doença causada pela falta de vitamina. A B9 tá bem com cogumelos e hortaliças, anemia também, e doenças de tubo neural, formação do sistema nervoso. B12, anemia perniciosa. C, escorbuto, né? Que é aquela inflamação que eu falei nos dentes e uma gengivite bem séria, assim. Vitamina D no óleo de peixe, que é uma vitamina lipossolúvel, né? Gera raquitismo e osteoporose. Raquitismo, a criança não cresce, tem outros problemas ósseos e osteoporose. Vitamina D está relacionada também, não adianta só o consumo, mas também deve haver uma incidência de raios solares na pele para poder gerar essa absorção. A vitamina E, verduras, azeites e vegetais, dificuldades visuais e alterações neurológicas. E a vitamina K está lá no fígado. Tá vendo que fígado, né? A gente não gosta muito, mas tem bastante vitaminas e frutas e verduras de uma forma geral. Gera desnutrição e má função do fígado, além de problemas intestinais. Então, assim, a gente vê que as vitaminas são de grande importância, a gente precisa de uma quantidade pequenininha no nosso dia a dia. E que se a gente não consome uma quantidade muito grande de frutas, verduras e legumes, a gente acaba ficando com deficiência e gerando sintomas que muitas vezes a gente nem correlaciona, né, com vitamina, que é dor de cabeça, insônia, depressão e tal. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades propostas aqui, tá? Eu já tinha pedido algumas, por isso que elas estão meio picadas, mas prestem bastante atenção nessas atividades, façam os exercícios, respondam o formulário com atenção e nos vemos na live.